O STJ, no tema de número 1219, decidiu sobre a aplicação do princípio da fungibilidade no processo penal, no caso específico da interposição de um recurso em sentido estrito no lugar do recurso de apelação e vice-versa. E para analisar a questão, o STJ então considerou o teor do artigo 579 do CPP, que dispõe que, salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Então, o CPP tem uma previsão expressa de aplicação do chamado princípio da fungibilidade, que é aquele princípio que diz que é possível receber uma peça processual no lugar de outra quando preenchidos os requisitos dessa outra peça que seria a correta para atingir aquele objetivo que o recorrente ou peticionante está buscando no processo. Por outro lado, o artigo 579 dispõe aqui que é um requisito para a aplicação do princípio da fungibilidade a ausência de má-fé. E o que levanta aqui uma questão sobre qual é o critério que deve ser adotado para definir o que é má-fé. E o STJ adotou, por analogia, o artigo 80 do CPC, que fala sobre o conceito de litigante de má-fé. E, no caso do processo penal, vai se destacar justamente a provocação de incidente manifestamente infundado e também o uso de recurso com intuito manifestamente protelatório. Então, o STJ decidiu, nesse caso, que são requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade, primeiramente, a ausência de má-fé e de erro grosseiro e também a tempestividade. Cabe destacar aqui que o mero erro grosseiro sem a má-fé, eventualmente, não afasta o princípio da fungibilidade. Então, é preciso a existência de má-fé para afastar a fungibilidade recursal. E a tempestividade aqui será vista com relação ao recurso que seria o correto, né? E não em relação ao recurso que foi interposto. Se eles têm prazos recursais diferentes, vai considerar o do recurso correto. Então vamos passar aqui a exemplos do que o STJ considera como má-fé e como boa-fé. E como exemplo de boa-fé, a gente tem esse caso que era justamente o afetado no tema, que é o do uso de apelação no lugar de recurso em sentido estrito e vice-versa. E como exemplo de má-fé, a gente tem a situação da interposição de agravo regimental contra a decisão colegiada, isso porque o agravo regimental é apenas cabível contra decisões monocráticas. Então, se a decisão é colegiada, não caberia o recurso de agravo regimental, pelo que seria manifestamente protelatório, segundo o entendimento do STJ. E um segundo caso seria o dos embargos de declaração contra a decisão que inadmite o recurso especial, porque nesse caso o recurso cabível seria o agravo em recurso especial e não, como eu disse, os embargos de declaração, até porque a competência seria diferente. No caso do agravo, o recurso vai para o STJ, para uma decisão colegiada, e no caso dos embargos de declaração, a competência é de quem decidiu, ou seja, de quem já inadmitiu o recurso especial. Então, nesse caso, se considera má-fé, inclusive porque os embargos de declaração eles interrompem o prazo para recurso, demonstrando então um objetivo de retardamento do processo. E nesse caso dos embargos de declaração, o STJ aponta que a má-fé decorre do fato de os embargos de declaração interromperem o prazo recursal. Ou seja, mesmo que eventualmente os embargos não sejam providos, ainda assim haveria uma devolução do prazo para interpor o recurso correto. Ou seja, nesse caso, o STJ entende que não apenas há um erro grosseiro, mas também há uma má-fé, porque isso implicará em retardamento do processo. Se você está gostando do conteúdo do canal, peço que se inscreva e clique no botão de curtir e também coloque aqui nos comentários o que está achando dos vídeos, assim como também pode colocar aí algum tema que vocês desejariam que eu comente no futuro aqui. E passando então para a tese fixada, ela ficou redigida nos seguintes termos: é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível o recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação, ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível.
na forma do artigo 579, caput, parágrafo único do Código de Processo Penal. E eu fico por aqui, espero por vocês no próximo vídeo. Até mais!